O sol afundava no horizonte como uma moeda incandescente, e o deserto respirava poeira. Cada passo do cavalo levantava um véu fino que grudava na pele, nos cílios, no pensamento. O silêncio não era vazio, e era tenso, atento, como se a terra observasse. O fazendeiro avançava devagar, chapéu puxado para baixo, olhos estreitos varrendo o terreno queimado. Aquele trecho de fronteira não perdoava distrações. Nunca perdoara. Ele parou quando viu o rastro e marcas recentes de cascos, passos desordenados, um risco escuro arrastado no chão. Sangue seco. Havia ocorrido violência ali, e não fazia muito tempo. O oeste falava por sinais, e ele aprenderá a escutá-los cedo demais. Desmontou. O vento trouxe o cheiro metálico que não se confundia com nada. Seguiu o rastro até um pequeno desnível entre rochas. Foi ali que a viu. A jovem estava caída de lado, o corpo tenso como uma mola prestes a estourar. O vestido de couro rasgado, a pele marcada de poeira e ferimentos. O cabelo negro grudado ao rosto. Os olhos, quando se abriram, eram lâminas. Apache. Ele reconheceu de imediato, não por preconceito, mas por experiência. Aquela gente aprendia a sobreviver antes mesmo de aprender a falar. Ela tentou se levantar e falhou. Rosnou, mais animal do que humana naquele instante, e levou a mão a uma pedra. O fazendeiro ergueu a palma, devagar, num gesto antigo. Não, bem disse, com a voz baixa, controlada. Não havia ameaça nela. Havia cálculo. A resposta veio em forma de ataque. A jovem avançou como pôde, mordeu-lhe o braço quando ele tentou segurá-la, cuspiu palavras que ele não entendia, mas cujo ódio dispensava tradução. Ele sentiu o dente atravessar a pele, o sangue quente, e não recuou. Prendeu-lhe os pulsos com firmeza, desviou o rosto do golpe seguinte. Não era a primeira vez que alguém lutava para não morrer. O Oeste ensinara isso a todos. Ela esperneou, gritou, tentou arranhar os olhos dele. O fazendeiro respirou fundo e fez o que precisava ser feito. Tirou a corda do alforje, amarrou-lhe os pulsos e depois os tornozelos, com nós que não feriam mais do que o necessário. Cada movimento era preciso, econômico. Não havia raiva em seus gestos. Havia urgência. Se eu quisesse te matar, já estaria feito, e murmurou, mais para si do que para ela. Ela respondeu com um cuspe que atingiu-lhe o peito. Os olhos diziam tudo, e ela acreditava que seria vendida, entregue, destruída. Ele já vira aquele olhar antes, em espelhos e memórias que preferia manter enterradas. Com cuidado áspero, ergueu-a e a colocou atravessada no cavalo. O animal bufou, sentindo o peso e o cheiro do sangue. A jovem gritou quando o corpo ferido tocou a sela. Ele ajustou a carga, amarrou-a para que não caísse. Não pediu desculpas. No deserto, pedidos não salvavam ninguém. A jornada começou sob um céu que escurecia rápido. O vento levantava a poeira e a atirava contra eles, como se quisesse apagar rastros e histórias. Ela se debateu no início, depois cedeu ao cansaço. Às vezes soltava um gemido baixo, outras, ficava rígida, esperando o pior. Ele seguia em frente, atento a qualquer movimento no horizonte. Sabia que aquela terra cobrava caro por decisões mal pensadas. Enquanto cavalgava, lembranças vinham como tiros isolados. Um rancho queimado. Um enterro sem palavras. Um erro antigo que custará caro demais. Ele aprenderá a sobreviver fechando portas por dentro, mantendo o mundo à distância. Agora, carregava uma dessas portas atravessada no cavalo, viva e ferida, cheia de um ódio que fazia sentido. Pararam uma vez para a água. Ele desamarrou apenas o suficiente para molhar os lábios dela. Quando o cantil tocou sua boca, ela tentou mordê-lo de novo. Ele retirou o cantil sem pressa, esperou. Quando o desespero venceu o orgulho, ela bebeu. O olhar não suavizou. Apenas se tornou mais confuso. A noite caiu antes que alcançassem o rancho. O portão de madeira surgiu como uma sombra sólida contra o escuro.
Ele desmontou, abriu o caminho, conduziu o cavalo para dentro. As cercas rangiam com o vento, como avisos antigos. Ao atravessarem, o fazendeiro sentiu o peso da escolha assentando nos ombros. Aquele lugar era seu último refúgio. Poucos cruzavam aqueles portões e saíam iguais. Ele a desamarrou do cavalo e a levou para o celeiro. Deitou-a sobre fardos de feno limpos, avaliou os ferimentos à luz fraca do lampião. Cortes, hematomas, uma bala de raspão. Nada que não pudesse ser tratado. Pegou água, pano, fez o que precisava ser feito. Ela observava cada gesto, esperando o golpe que não vinha. Quando terminou, amarrou-lhe novamente as mãos, e não tão apertado, e deu um passo atrás. O silêncio voltou a ocupar o espaço entre eles, pesado como a noite. Do lado de fora, ele fechou os portões do rancho. O som ecoou seco, definitivo, como um veredicto. Dentro do celeiro, a jovem respirou fundo. O corpo doía, a mente fervia. Estava viva. E, por algum motivo que não compreendia, isso a assustava mais do que qualquer morte prometida. A luz da manhã entrou no celeiro em lâminas finas, atravessando frestas na madeira envelhecida. O cheiro de feno, terra e cavalo dominava o ar. A jovem acordou sobressaltada, o corpo ainda rígido, os pulsos presos à frente com corda grossa. Por um instante, não soube onde estava. Depois, a memória voltou como um golpe seco, o deserto, a poeira, o homem, o cavalo. Esperou dor. Esperou gritos. Esperou o pior. Nada veio. O rancho acordava lentamente. Passos pesados no chão de terra batida, o rangido distante de uma porta, o relincho baixo de um cavalo sendo alimentado. Sons comuns. Humanos. Aquilo a deixou inquieta. Lugares de morte nunca eram silenciosos assim. Quando ele apareceu à porta do celeiro, o sol atrás dele desenhava apenas uma silhueta dura. Chapéu gasto, camisa simples, botas cobertas de poeira antiga. Não trazia a arma na mão. Trazia uma tigela. Colocou-a no chão, fora do alcance imediato dela, e empurrou com o pé até mais perto. Comida, disse, apenas isso. Ela não se mexeu. Os olhos seguiram cada gesto, cada respiração. Esperava que ele dissesse algo mais, que explicasse, que ameaçasse. Ele apenas virou as costas e saiu. O rancho se revelou aos poucos, através das frestas do celeiro e dos sons do dia. Não havia cercas altas, nem sentinelas, nem bandeiras de guerra. Apenas terra cercada por madeira velha, um curral pequeno, uma casa simples de um andar, construída para resistir ao tempo, não para impressionar ninguém. Não havia sinais de riqueza. Não havia troféus. Não havia corpos pendurados como aviso. Isso a confundia. Horas depois, ele voltou com água e um pano limpo. Aproximou-se devagar, avaliando-a como se avalia um animal ferido e não com desprezo, mas com atenção prática. Soltou a corda apenas o suficiente para limpar os cortes mais graves. Ela se encolheu, os músculos tensos, pronta para atacar. Ele ignorou a hostilidade, concentrado no trabalho. Se mexer assim, vai infeccionar, disse, sem olhar para ela. A voz era firme, neutra. Não havia prazer, nem raiva. Aquilo a irritou mais do que qualquer insulto. Quando o pano tocou um ferimento mais fundo, ela soltou um som curto, de dor contida. Ele diminuiu a pressão. Um gesto mínimo, quase imperceptível. Ela mordeu o lábio, confusa. Enquanto tratava das feridas, a mente dele se afastou. Aquele cheiro de sangue e poeira puxava lembranças que ele não convidará. Uma emboscada anos atrás, o estampido seco de tiros, gritos no escuro. Um irmão que não voltou. Uma decisão tomada rápido demais. Na fronteira, escolhas erradas não davam segunda chance. O Oeste ensinava isso cedo e cobrava juros. Terminou o curativo e amarrou-lhe novamente as mãos. Não apertou. Recuou um passo.
Não vou te machucar, ele disse. Mas também não posso te soltar. Ela respondeu com um olhar cheio de promessas de morte. O dia avançou. Ele trabalhou no rancho como se ela não estivesse ali, consertou uma cerca, limpou o curral, cuidou dos animais. Em nenhum momento a deixou sem água. Em nenhum momento a tratou como coisa. E, ainda assim, ela continuava prisioneira. Aquilo a mantinha em alerta constante. À tarde, trouxe mais comida. Desta vez, aproximou-se o bastante para que ela pudesse alcançar. Ela comeu rápido, desconfiada, como quem teme que o alimento seja tirado a qualquer instante. Cada mastigada vinha acompanhada de lembranças que queimavam. Viu, em pensamento, sua aldeia atacada ao amanhecer. Homens caindo. Mulheres correndo. O cheiro de fumaça e sangue misturados. Aprenderá desde pequena que homens brancos traziam morte ou correntes. Que a gentileza deles era apenas outra forma de engano. Aquela lição fora escrita em corpos, não em palavras. Quando o sol começou a cair, ele sentou-se do lado de fora do celeiro, apoiado em um poste, observando o horizonte. Falava pouco consigo mesmo. Pensava muito. O vento levantava a poeira ao longe, e ele sabia ler aqueles sinais. Sabia que não podia mantê-la ali por muito tempo. Sabia também que entregá-la significava condená-la. Ela o observava pelas sombras. Tentava encaixá-lo na imagem que conhecia e inimigo, carrasco, monstro. Mas o quadro não fechava. Ele não a tocará além do necessário. Não a humilhara. Não pedirá nada. Apenas existia, duro como a terra em que vivia. À noite, trouxe um cobertor e jogou sobre ela. Esfria rápido aqui, disse. Nada mais. O silêncio voltou a se instalar entre eles, denso e cheio de perguntas que nenhum dos dois fazia. Quando a lua subiu alto, ele abriu a porta do celeiro para arejar. A corda que prendia os pulsos dela estava visivelmente gasta. Um movimento brusco, um pouco de força, ela percebeu antes mesmo de testar. Havia uma chance real. O coração acelerou. O caminho até a escuridão estava ali, aberto. O rancho dormia. O homem estava do lado de fora, de costas. Ela puxou a corda. Sentiu-a ceder um pouco. E hesitou. Não por medo de ser pega. Mas por algo mais perigoso, na dúvida. Os dias passaram sem que ninguém os contasse em voz alta. No rancho, o tempo não obedecia a calendários, apenas a luz do sol e ao cansaço do corpo. A rotina se impunha como uma corrente invisível, repetitiva, e foi nela que as primeiras rachaduras começaram a surgir no ódio da jovem Apache. Na primeira manhã após a hesitação, ele não mencionou a corda frouxa. Apenas a observou por um instante a mais do que o necessário, como se avaliasse uma cerca que resistira à noite. Em seguida, trouxe comida, água e um pano limpo. O gesto se repetiu nos dias seguintes, sempre igual, sempre silencioso. A previsibilidade a desarmava. Ela passou a observar. No começo, por instinto em identificar fraquezas, rotas de fuga, armas. Depois, por algo mais difícil de nomear. O fazendeiro acordava antes do sol, alimentava os animais, verificava a terra, consertava o que o tempo insistia em quebrar. Falava com os cavalos em voz baixa, como se eles entendessem mais do que pessoas. Comia pouco. Dormia menos ainda. Às vezes, parava no meio do campo e ficava imóvel, olhando para longe, como se enxergasse fantasmas alinhados no horizonte. Não havia risadas naquele lugar. Não havia visitas. O rancho era um posto avançado contra a solidão, e ele parecia o último homem disposto a defendê-lo. No terceiro dia, ele soltou as amarras. Não anunciou. Apenas deixou a corda sobre um barril, ao alcance, e se afastou. Ela demorou a entender. Testou os pulsos, sentiu a liberdade repentina como uma queimadura. O corpo inteiro se preparou para correr. Ele estava de costas, limpando uma cela,
a espingarda apoiada na parede, distante demais para um ataque rápido. Ela não correu. Ficou ali, sentada, sentindo o peso da escolha. Pela primeira vez desde a captura, não era a força que a mantinha no rancho, era algo mais frágil e perigoso, e a confiança mínima que ele depositara nela. Se tentar fugir agora, não vou atrás, disse ele, sem virar o rosto. Mas lá fora, não vai ter segunda chance. A frase não era ameaça. Era constatação. Ela engoliu em seco. O mundo além da cerca ainda era o mesmo, os soldados, caçadores de recompensa, homens que não fariam perguntas. O rancho, apesar de tudo, era um lugar onde ainda respirava. Passaram a dividir o espaço sem dividir palavras. Ela começou a ajudar nos pequenos afazeres, primeiro por tédio, depois por hábito. Buscava água, separava feno, limpava ferramentas. Ele observava à distância, atento, mas não interferia. Quando falava, era direto. Não mexe nisso. Cuidado com o cavalo castanho. A cerca ali não aguenta peso. Nada além disso. As noites eram as piores. O silêncio crescia, pesado, e trazia consigo memórias que não pediam permissão. Ele se sentava na varanda, olhando o céu escuro, e às vezes bebia mais do que devia. Nessas horas, o rosto endurecido cedia por um instante, e a jovem via algo quebrado ali. Ele lembrava da fronteira em chamas, de batalhas que não escolhera, de ordens que obedecera tarde demais. Lembrava de ter acreditado em promessas que nunca se cumpriram. Entregar prisioneiros fora uma dessas promessas, e segurança em troca de consciência. Nunca funcionara. Ela, por sua vez, sonhava com a aldeia. Com os gritos, o fogo, os corpos caídos. Sonhava com mãos puxando seus cabelos, com o chão manchado. Acordava suando, pronta para lutar, e encontrava apenas o teto de madeira e o vento passando pelas frestas. O momento-chave veio numa tarde comum demais para parecer importante. O cavalo mais velho do rancho se soltou e disparou em direção à estrada, assustado por um estampido distante. O fazendeiro estava longe, ocupado com a cerca do fundo. A jovem viu o animal correr em direção a um trecho perigoso, onde o terreno cedia de repente. Sem pensar, correu. Usou o próprio corpo para bloquear o caminho, gritou palavras que o cavalo reconhecia mais pelo tom do que pelo sentido. O animal freou, derrapou, quase a atropelou, mas parou. Ela segurou as rédeas com força, sentindo o coração bater no limite. Quando o fazendeiro chegou, ofegante, encontrou a cena já resolvida. O cavalo salvo. Ela em pé, coberta de poeira, respirando fundo. Ele não disse nada por um longo momento. Depois, apenas assentiu com a cabeça. Obrigado. Uma palavra simples, carregada de peso. Naquela noite, ele falou mais do que nunca. Podia ter te entregado, e disse, olhando para o fogo. Soldados pagam bem. Caçadores também. Teria sido fácil. Ela não respondeu. Esperou. Mas já fiz isso antes, e continuou. E não durmo bem desde então. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de coisas não ditas, de culpas compartilhadas sem acordo prévio. Não havia promessa de futuro. Não havia redenção fácil. Apenas dois sobreviventes dividindo a mesma sombra. Ela começou a vê-lo diferente. Não como inimigo. Não como salvador. Como homem, enfalho, cansado, preso às próprias escolhas. No dia seguinte, enquanto trabalhavam lado a lado, ela sentiu o vento mudar. Parou, ergueu os olhos. Poeira no horizonte. Linhas escuras se moviam contra o sol. Cavaleiros se aproximavam. A poeira no horizonte não mentia. Crescia em linhas firmes, cortando a luz da tarde como uma cicatriz aberta. O fazendeiro parou o que fazia, a mão ainda apoiada na cerca quebrada. Não levou a mão à arma de imediato. Observou. Contou silhuetas. Cavaleiros. Mais de um.
Mais do que devia. Ela sentiu o mesmo aperto no peito que antecede a tempestade. Reconheceu o ritmo dos cavalos, a forma como se espalhavam em leque. Aquilo não era acaso. Era busca. Não é só gente da minha tribo, e disse ela, baixa, os olhos presos no horizonte. Tem homens brancos ali. Ele assentiu, como se já soubesse. Então vieram por nós dois. O rancho pareceu encolher. A cerca velha, o celeiro, a casa simples, em tudo agora era pouco diante do que se aproximava. Ela sentiu o impulso antigo de correr. O deserto ensinara isso e sobreviver era desaparecer. Esconder-se entre pedras, virar sombra. Fugir sozinha, como sempre fizera. Havia outra opção. Se esconder no rancho, usar o terreno. E esperar que passassem. Mas a poeira era direta demais para isso. Eles vinham com propósito. A terceira opção era a mais pesada. Enfrentar. Você pode ir, e disse ele, sem olhar para ela. Já caminhava em direção à casa. Agora. Ela o seguiu. E você? Perguntou. Eu fico. Ele abriu o armário e começou a preparar as armas com movimentos calmos, quase cerimoniais. Limpou o cano da espingarda. Conferiu a munição. Colocou o cinturão. Não havia pressa. Havia aceitação. Eles não vão negociar, e disse ela. Nenhum dos lados. Nunca negociam, e respondeu. Por isso mesmo. Ela percebeu então. Ele não se preparava para vencer. Preparava-se para morrer do jeito certo. Em pé. No próprio chão. Sem pedir nada em troca. O som dos cascos ficou mais claro. Vozes ao longe. Ordens curtas. O rancho já estava cercado quando eles saíram para o pátio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Homens armados pararam a uma distância segura. Alguns usavam chapéus gastos e lenços no rosto. Outros traziam pinturas de guerra, os olhos duros, atentos. Dois mundos que se odiavam há tempo demais, agora alinhados por um interesse comum. Entregue a mulher, gritou um dos homens brancos. Não precisa morrer por isso. O fazendeiro não respondeu. Um guerreiro apache avançou um passo. Olhou para a jovem. Disse algo na língua dela. Um chamado. Um comando. Uma lembrança de quem ela fora. Ela sentiu o passado puxá-la pelos tornozelos. Tudo o que aprenderá, tudo o que perderá, exigia que atravessasse aquele espaço e se juntasse aos seus. Aquilo seria o fim da história. Simples. Limpo. Errado. Ela deu um passo à frente. Mas não na direção que esperavam. Colocou-se entre o fazendeiro e os homens armados. O choque foi imediato. Armas se ergueram. Um murmúrio percorreu o grupo. O guerreiro apache falou novamente, agora com raiva. Ela respondeu. A voz firme. Sem gritar. Ele não me tomou, disse, em sua língua. Não me vendeu. Não me entregou. O homem branco riu, nervoso. Eles sempre dizem isso, e cuspiu. Afasta, moça. Ela não se mexeu. O fazendeiro a olhou pela primeira vez como quem vê uma decisão se materializar. Não tentou puxá-la de volta. Não falou. Apenas ficou ali, aceitando o que viria. Eu estive lá, e continuou ela, agora em voz alta, para todos. No ataque de anos atrás. Vi quem atirou primeiro. O murmúrio virou tensão pura. Ela apontou para um dos homens brancos. Foi ele. O silêncio se partiu. O homem tentou negar, levou a mão à arma rápido demais. O disparo veio antes do pensamento. A violência explodiu como sempre explode no oeste, e sem aviso, sem heroísmo, sem música. O fazendeiro atirou uma vez. Um guerreiro caiu.
outro disparo veio da esquerda. Madeira estilhaçou. Ela se jogou no chão. O mundo virou poeira, gritos e cheiro de pólvora. Foi rápido. Brutal. Real. Quando cessou, corpos jaziam no chão. Um dos homens brancos tentava fugir, ferido. Um guerreiro apache ajoelhava-se, segurando o peito, o sangue escorrendo pelos dedos. O fazendeiro cambaleou. Uma mancha escura crescia em seu flanco. Ela correu até ele. Não, e murmurou, pressionando o ferimento. Não agora. Ele sorriu de lado, cansado. Oeste não pergunta, quando cobra, e disse, a voz fraca. Os sobreviventes recuaram. Ninguém se aproximou. A verdade dita ali tinha peso demais. A poeira começou a baixar. Ela segurou o fazendeiro enquanto o sol descia. Quando tudo terminou, nada estava como antes. E ainda não era o fim. A poeira levou tempo para baixar por completo. Não apenas a que pairava no ar, mas a que se alojara dentro de cada um deles. O pátio do rancho parecia maior agora, vazio de vozes, de armas erguidas, de intenções mal resolvidas. Restavam marcas no chão, manchas escuras que o sol logo trataria de ressecar, como sempre fazia com a memória dos homens. Não houve vencedores. Os que partiram levaram mortos e feridos. Os que ficaram carregaram algo mais pesado e, na verdade, exposta sem proteção. O Oeste não gostava disso. Preferia histórias simples, de mocinhos e vilões. Aquela não era uma delas. Ela passou a noite ao lado do fazendeiro, mantendo-o acordado, trocando panos ensanguentados, murmurando palavras que não eram promessas, mas presença. Ele sobreviveu, por pouco. A bala atravessar a carne deixará um lembrete permanente de que algumas escolhas custam mais do que se imagina. Nos dias seguintes, o rancho entrou num silêncio diferente. Não era o silêncio tenso do cativeiro, nem o pesado da espera por ataque. Era um silêncio de depois. De coisa encerrada, mesmo sem fechamento perfeito. Ela caminhava livremente agora. Nenhuma corda. Nenhuma vigilância. O mundo continuava perigoso além da cerca, mas aquela liberdade tinha peso novo. Não era fuga. Era decisão. Na manhã em que resolveu partir, o sol nasceu pálido, como se também estivesse cansado. Ela preparou suas coisas com calma, um pouco além do que sempre carregara. Antes de ir, parou diante do curral, onde o fazendeiro observava os animais, apoiado em um bastão improvisado. Não disseram adeus como se diz em histórias. Não houve abraço. Não houve promessa de retorno. Ela apenas colocou no chão, entre eles, um pequeno objeto que carregara desde a infância e um símbolo simples, gasto pelo tempo. Algo que dizia lembrança sem precisar de tradução. Ele assentiu. Um gesto curto. Suficiente. Você escolheu, disse ele. Escolhi, e respondeu ela. E foi embora, caminhando em direção ao horizonte que a levaria de volta ao seu povo. Não como prisioneira. Não como fugitiva. Mas como alguém que vira o outro lado do ódio e decidirá não viver apenas dele. O fazendeiro ficou. Ficou no rancho, como sempre ficará. Consertou cercas, enterrou os mortos que ninguém reclamaria, limpou a própria arma com mãos mais lentas. O ferimento cicatrizou mal, como cicatrizam as coisas importantes. Doía nos dias frios. Doía quando lembrava. Mas algo havia mudado. Ele já não olhava o horizonte apenas esperando ameaças. Às vezes, via possibilidades. Não de redenção, e o Oeste não oferecia isso com facilidade, mas de coerência. De viver com menos mentiras. Sabia que continuaria sendo visto como vilão por alguns, herói por outros, e nada por muitos. Aceitava isso. A fronteira sempre julgara rápido demais. À noite, sentado na varanda, pensava nela. Não como algo perdido, mas como algo compreendido.
Um encontro breve que mudará a direção de duas vidas sem pedir licença. O vento continuava levantando poeira. As guerras continuariam. Homens armados ainda cruzariam aquelas terras acreditando em verdades simples demais. Mas ali, naquele ponto esquecido do mapa, ficará provado que nem todo monstro é real e que nem todo herói sobrevive inteiro às próprias escolhas. O Oeste seguia cruel. As pessoas, nem sempre. Histórias como esta não falam apenas de um tempo distante. Falam de preconceito, de humanidade em tempos brutais, e das escolhas silenciosas que definem quem somos quando ninguém está olhando. Se esta história te fez sentir, refletir ou enxergar o Velho Oeste, e talvez o nosso próprio mundo, de outra forma, deixe seu like, comente o que mais te marcou e inscreva-se para continuar explorando histórias intensas onde a poeira nunca esconde toda a verdade.